Você consegue contar como foi para você descobrir a questão da depressão? Ai, André, eu quero muito te agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente sobre esse assunto que algumas vezes pode parecer um pouco polêmico, mas ele é muito importante, né, nesse momento, assim. Lala, primeiro eu que agradeço por estar aqui com você. Consigo sim te dizer. Eu fui diagnosticado com depressão em 2016 num check-up. E o médico falou assim pra mim: André, você precisa buscar ajuda, você tá com início de depressão. E eu não dei bola, não acreditei. Porque eu pensei assim comigo na hora, na frente do médico: sou crente não pode ter depressão. Mas tem um porquê disso, né? Tem um pacote de coisas que eu coloquei na frente. Então eu vou me apresentar para você o que é esse pacote. Eu sou o André, pai da Alice e da Sara, marido da Simone, empresário, líder de pequeno grupo, líder do Celebrando a Recuperação, filho de um lar cristão, cresci dentro da igreja, membro da Batista do Morumbi há 11 anos. E quando ele me falou isso, me veio tudo isso na frente. E depois eu vou contar para você o que aconteceu disso para frente. E faz sentido agora eu dizer o que é esse pacote, na verdade. Eu sou o André, pai da Alice e da Sara, de 2 filhas que eu idolatrava, colocava num pedestal. Marido de um casamento com defeitos, não perfeito. Empresário de uma empresa que eu fali 2 vezes. E levei minha família ao extremo de pressões e nervoso e preocupação. Líder imperfeito de um pequeno grupo que não é meu, mas é do Senhor. E o Celebrando a Recuperação, eu sou mais um ali que precisa ser recuperado, que precisa de ajuda. Então a história continua, né? Depois que eu entendi que eu passei mal, que eu tive um burnout, que eu fui parar na UTI. Uau. E que eu não queria mais acordar. Uau. Eu comecei a perceber de que isso era além das minhas forças, que eu precisava pedir ajuda. E o pedir ajuda, eu tive que quebrar o orgulho, o medo, o que vão pensar, o que vão falar. De repente isso tudo vai vindo à tona, né? Eu lembro que a minha experiência foi muito parecida com a sua, que aí de repente eu chorava o tempo todo, eu não queria mais levantar da cama, eu não via mais esperanças. E aí algumas pessoas falaram para mim: Lala, você precisa buscar uma ajuda. E eu tinha a mesma reação que você. Não é possível. Eu sou cristã, eu acredito em Jesus, Cristo é a minha esperança, como que eu posso estar vivendo dessa forma? Eu lembro que quando eu cheguei para o médico, fui fazer um check-up também, e o médico falou para mim assim: olha, isso está com cara de doença da mente. Aquilo para mim foi um baque. Como que alguém pode falar para mim que eu não estou conseguindo controlar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto? Foi muito difícil por causa de todo esse preconceito. E acho que uma das partes mais difíceis também foi eu tentar conversar com algumas pessoas e as pessoas falarem: isso é frescura. Não, você não pode ser assim. Mas você não é crente, você não é cristã, como é que você está pensando desse jeito? Você chegou a passar por alguns momentos assim? Sim. Essa autocobrança, né? De mim para mim mesmo, né? É um dos pesos maiores. E ao fato de falar com pessoas que não têm a experiência do que é essa doença. E não são obrigadas a saber como lidar com isso. Então eu tive respostas assim também, né?
Mas uma delas me chamou muita atenção. Quando eu chamei um amigo para conversar comigo, e era bem no começo de tudo isso, e eu falei, tá acontecendo isso, isso, isso. Aí ele virou para mim e falou, eu não sei como te ajudar. Uau. Ele não sabia mesmo. Mas ele falou, mas eu vou orar por você, André. E o tempo que precisar, eu vou orar por você. E ele não sabia o que me dizer. E são essas coisas que quando você me convidou para falar, assim, André, vamos falar de peça ajuda e seja ajuda. Eu precisei pedir ajuda. Ele nunca ia adivinhar que eu estava passando por aquilo. Então ele veio. E nesse caminhar com Deus, né, porque foi preciso buscar ajuda médica, sim. Mas foi preciso também tratar muita coisa com Deus. Tratar a idolatria, o orgulho, a avareza, a compulsão, o medos, né? E Deus falava, eu sou o Senhor de todas aquelas coisas que eu falei lá no começo. Eu sou. E mais importante, da sua vida. E você falou há um tempinho lá no começo, assim, essa questão da culpa, né? Que a gente se cobra muito. Como você sentiu Deus nesse processo todo de restauração e de recuperação? Quando estamos doentes, nossa cabeça está confusa. E eu não conseguia enxergar mais o André, né? Então, como que posso ser amado? Como que eu posso ser importante para alguém? Como eu posso fazer diferença na vida de alguma pessoa? Como que eu posso impactar alguém se eu estou me sentindo desse jeito e acreditando que eu era aquilo? Mas ao falar com Deus e ouvir Ele falava, André, eu sei de tudo isso. Eu te amo como você é e como você está. Uau. Não é porque você está um pouco melhor, pouco pior, eu vou te amar mais ou menos, eu te amo do mesmo jeito. Se amanhã você estiver melhor, amém. Então isso me fazia respirar. Isso é incrível. E quando vinha a dúvida, o medo, a angústia, tudo, eu falava, não, Ele me ama. Ele me ama. É aquela certeza daquilo que a gente sempre ouviu, que a gente sempre soube, mas agora a gente tomou posse, assim, né? A gente tem aquela convicção. O viver. E nessa dor, que é uma dor, né? Que é um espremer um limão. Quando a gente estava conversando, você falou, um espremer o limão, André. Então essa dor, Deus usa a gente. Quando eu estava mais debilitado emocionalmente e fraco, foi quando eu conseguia enxergar pessoas que precisavam. Uau. Num momento de ir trabalhar, que eu sem energia nenhuma, sem vontade de disposição, mas indo, mecânico, eu vi uma pessoa no chão, na valeta, assim, tipo na guia. E uma voz em mim falou, para o carro. E vai até lá. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu peguei aquela pessoa, pus ela dentro do carro, ferida, levei para um pronto-socorro, paguei um café para ela, falei de Jesus para ela e fui embora. Nunca mais vi. E foi o dia, talvez um dos dias mais difíceis que eu estava passando. E essa força que quando a Bíblia diz, quando eu sou fraco é que eu estou forte, que Paulo fala, Sim. é isso. O André não era nada ali. Mas quando eu vi ele jogado naquela sarjeta e eu estava me dirigindo, me sentindo igual ele, Deus falou, vai lá. Uma das coisas nesse processo é que a gente se vê tão dependente de Deus, né? A gente olha pra gente e a gente realmente não enxerga o valor que Deus criou, mas Ele olha pra gente, Ele vê o valor e a gente vê que a gente só consegue ter esse valor com Ele, né? Que a gente só consegue sentir isso, esse amor completo, essa vida em plenitude. Eu lembrei muito, quando eu estava pensando sobre o assunto, do texto que fala que Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Né? Essa vida que o Senhor Jesus conquistou para a gente viva essa paz, essa tranquilidade que a gente só encontra nele e que através do nosso sofrimento a gente
se voltou para Cristo e a gente conseguiu ver, né? Tenho percebido e vivido que esse caminhar, depois de um diagnóstico, depois de buscar ajuda, depois de dar ajuda, essa caminhada é o sabor da vida com Cristo. Sim. Né? Então ele sabe que eu sou uma pessoa finita e falível. Mas ele fala, André, eu te ponho inteiro e faça o que eu quero. Né? Então é isso que tem acontecido, é isso que Deus tem feito. Penso que nos dias de hoje todos nós estamos suscetíveis a isso. É verdade. Né? Não tem nenhum mais forte que o outro ou super poderoso que não seja passível dessa doença. Uhum. Mas temos um Deus que é poderoso. É. E Ele restaura qualquer um. E a vida pertence a Ele. Uhum. Então, essa história é para dizer de que isso acontece, mas tem como ser restaurado. Restaura de um dia para o outro? Não. Demora, né? Leva tempo. Uhum. Tem um amigo que fala assim, André, eu queria ter um comprimidinho que toma e no outro dia passou. Ia ser bom. Ia ser bom, mas não tem. Porque é o depender do Senhor. Né? E finalizando, eu tenho também uma experiência muito importante que eu lia quando eu estava bem mal, bem doente, que era Abraão com Isaac. Uhum. E Abraão esperou aquele filho, né? Era o filho mais esperado. E que Deus falou para ele? Leva o menino lá no alto e sacrifica. Uhum. E eu lia, e eu falava, meu Deus, como? Então todo aquele pacote que eu tinha dos meus ídolos, ele falava, entrega tudo. E eu lia que Abraão falou assim, eu vou subir, ele subiu no animal e foi com o menino para o monte. Eu não, eu ficava dando volta em volta do cavalo, eu ficava, entendeu? Mas teve uma hora que a dor foi tão grande, falei, Deus, eu entrego tudo, é tudo, pode mexer na empresa, no negócio, na família, é teu. E aí veio a leveza. Alguns casos ele falou, não precisa, eu cuido. Ele mandou o cordeiro ali. Então, a entrega. É entregar e falar assim, Deus, eu confesso que eu não consigo mais. Minhas forças acabaram. Eu não tenho mais a carta na manga. E aí ele age com poder e com restauração. É o convite que Jesus faz pra gente trocar com Ele esse jugo, pra gente levar o dele, porque Ele é manso e humilde de coração e Ele cuida da gente. André, muito obrigado por ter vindo contar parte da sua história. E a nossa oração é que Deus continue cuidando de você e fazendo você viver essas experiências que mais revelam o amor dele por você. E é muito bom fazer parte também aqui de uma igreja que tem esse cuidado, né? Você mencionou que está liderando o Celebrando a Recuperação, e onde as pessoas podem se encontrar e podem conversar sobre esse assunto também. E a gente também tem o centro de aconselhamento, onde as pessoas podem conversar com pastores, com psicólogos. E é isso, buscar ajuda, e porque a gente quer ser ajuda também. Deus não... Uma coisa que eu aprendi, né? Que Deus não desperdiça o sofrimento. Ele não desperdiça nada que acontece na nossa vida. E assim como você contou o testemunho de que você se tornou mais sensível ao sofrimento dos outros, é isso que a gente vai aprendendo dia após dia nesse corpo de Cristo. Olhar o sofrimento dos outros e amar uns aos outros. E a nossa oração é que o seu testemunho seja uma bênção para quem estiver ouvindo e assistindo, e que possa motivar pessoas a ir buscar ao Senhor e buscar os irmãos também. Muito obrigada. Obrigado, amiga.